Eu quero conversar agora com o nosso professor Ferreirinha, direcionar uma pergunta para ele. E essa pergunta, coincidentemente, foi feita em uma dessas lives neoateístas, né? E o autor da pergunta é o senhor Jason Ferrer, né? E na ocasião ele perguntou aí na live da seguinte forma: ah, veja como a teologia cristã, aliás, ele disse, né, da seguinte forma: veja bem, veja como a teologia cristã é sem lógica e sem fundamento. Ou seja, se o pecador não teve que aceitar o pecado para ser pecador, então por que ele precisa aceitar Cristo para ser salvo? Se alguém não gostou dessa pergunta, do nível da pergunta ateísta, ela não é de autoria do programa, ela é de autoria do nobre senhor Jason Ferrer, e quem vai responder é o nosso mestre José Ferreira. É contigo. Mestre Helry, quando eu fiz a pergunta, eu confesso que, quando eu vi a pergunta, eu ri bastante. Eu ri bastante por tamanha ingenuidade da mesma. A mesma revela uma ingenuidade descomunal, desproporcional até ao aquilo que se pode se chamar de ingênuo. Veja bem, o professor Emerson falou aí com muita propriedade, eu anotei uma frase dele aqui, quem criou Deus? Qualquer filósofo sério não faz mais essa pergunta. O cidadão que fez essa pergunta em relação ao pecado é o mesmo, seguindo um outro professor famoso aí do YouTube, que eu refuto os vídeos dele aí com frequência, é o mesmo que pede para que nós provemos a existência de Deus da seguinte forma: faz um milagre aqui agora, faz um morto andar aqui agora, faz um paralítico, ou melhor, um morto ressuscitar, faz um paralítico andar, faz um milagre aqui agora que eu creio em Deus. Aí o outro professor, que é mentor do cidadão da pergunta, diz: cara, você já tirou uma foto do Espírito Santo? Em outro grupo de debates, ele perguntou a um amigo meu, também professor, Rafael Rocha: você já viu uma alma? Então, essas perguntas partem de pessoas altamente inocentes que se intitulam proponentes do academicismo e pedem para tratar de existência de Deus, teontologia, de cosmogonia, que é a existência do cosmo, de teodiceia, que é a ação da justiça de Deus em relação às suas ações manifestas ao mundo. Eles querem tratar isso com empirismo, cara. Com empirismo, me dá uma foto, cadê? Você já viu? Gente, quando essas pessoas fazem essas perguntas, você vê o quão desinformadas são e o quão desacademizadas estão. E o quão desacademizadas estão. Por quê? Porque essas perguntas, como bem colocou o professor Emerson, atuam no campo da filosofia. Cosmogonia é filosofia. Teontologia é filosofia. A própria teoria da evolução é filosofia no que tange a criação do cosmos, a criação do universo. Então, são ciências humanas que partem de interpretação. Por quê? Porque o empirismo não serve, porque ninguém estava lá no primeiro ato do Big Bang para tirar uma fotinho, para fazer um videozinho e mostrar para todo mundo hoje aqui: olha como se deu a explosão atômica do Big Bang, olha como foi que isso não existe. Então, tudo isso é filosofia. É filosofia. Então, quando o camarada diz: eu não discuto fé, eu discuto ciência, e pede essas provas contundentes, cabais e empíricas, esse cidadão não sabe nem o que está perguntando. Ele não sabe nem em que campo ele está atuando. Agora, com base nessa desinformação, aí se faz essa pergunta: se o homem não precisou aceitar o pecado, por que ele precisa aceitar Cristo? Gente, veja bem, é essa a pergunta, não é isso, mestre Helder? Essa pergunta. Veja bem, pecado
errar o alvo. Pecado é transgressão. Ninguém aceita pecado, ninguém transgride por questão de aceitar a transgressão ou não. E o homem aceitou o pecado sim, porque foi-lhe proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição, a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. O homem optou pelo mal, optou pelo pecado. Então, quando se fala de aceitar Jesus, é justamente a proposta de Deus para quem? Para o homem que pecou, para o homem que transgrediu. Então Deus aparece com uma proposta, porque o salário do pecado é a morte, e em pecando, esse homem recebe a condenação eterna. Então Deus apresenta uma proposta que é, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Aceitar Jesus é crer que a morte vicária, isto é, substituta do Filho de Deus, repara o dano do pecado que o homem causou, ele traz de volta à comunhão. Então, por isso que eu falei que eu ia ser bem sucinto hoje aqui, porque as perguntas são de um cunho ingênuo, assim, astronômico. Então, resumindo, o homem não precisa aceitar o pecado. O homem peca. Agora, ele precisa aceitar Cristo, por quê? Porque é uma proposta de Deus para a remissão do pecado e, nessa proposta, existe uma condição. Tu aceita-me no sentido de anda comigo, anda em justiça, abandona o pecado, abandona a ignomínia, abandona a injustiça e tu terás uma vida eterna comigo. Simples assim. Outra coisa, o Jason, né, perguntou aí, se eu não precisei aceitar o pecado, por que que eu tenho que aceitar Cristo? Jason, dentro da teologia cristã, você precisa aceitar Cristo a partir do momento que você peca. É por isso que nós acreditamos que crianças, quando infelizmente vêm a óbito, elas são automaticamente salvas, porque a graça de Deus garante isso, certo? Então, agora, a partir do momento que você peca, você sai da idade da inocência, você entra na idade da razão, aí dentro da nossa crença, você precisa aceitar o perdão de Cristo, porque você passa a pecar, certo? Professor Mas, Helder, enfim, sim, pode ficar à vontade, professor, pode ficar à vontade. E dentro desse contexto, que vai cair lá para o nosso professor Rangel a pergunta, alguém perguntou, não sei se foi para mim que vai cair a pergunta, se a criança é salva, por que condenar o aborto? Cara, essa pergunta é de uma ingenuidade. Eu vou usar esses termos eufêmicos. Eu estou sendo eufêmico quando eu falo de ingenuidade. Na verdade, a palavra real é outra. Mas é de uma ingenuidade tamanha. Veja só, a criança que sofreu a morte, ela é salva, mas o executor do crime é condenado. Então, aborto é crime, cara. É de doer o cérebro. Pessoal, quem está assistindo a live aí, por favor, colabore conosco. Você pode dar o seu like aí no vídeo, tá bom? Isso vai fazer com que o YouTube recomende esse nosso conteúdo para outras pessoas, então outras pessoas serão alcançadas, serão edificadas, poderão tirar dúvidas aí com a gente nos canais, aqui nas lives, nos cursos, enfim. Então ajude, tá bom? Dê o seu like aí no vídeo